INSS já começou a enviar mensagens pelo Meu INSS para beneficiários de BPC que não estão inscritos no Cade Único, viu? Os segurados que estão em auxílio-doença por longo período também estão recebendo essas notificações. Chegou a hora do nosso quadro da Previdência e se você tem alguma dúvida, manda para a gente, 994030740, 994030740, manda agora. Para falar sobre esse assunto, da questão exatamente aí do BPC, aqui com a gente, o João Luque, advogado. Quais os segurados do INSS serão convocados e como saber quem está nessa convocação? As pessoas realmente têm dúvida quanto a isso, né, João? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia aos telespectadores do Bom Dia Alagoas. É verdade, Gilvan. Nesse momento, existem 2 portarias do INSS publicadas junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, no sentido de que os beneficiários do BPC Loas que estão com os cadastros desatualizados ou com indicativo de fraude ou divergências cadastrais serão convocados para esses ajustes e impedir que os benefícios sejam suspensos ou cancelados ou, de fato, cancelar se não devido ao recebimento. Esses beneficiários que poderão ser convocados, eles poderão ser convocados tanto pelo aplicativo como pela rede bancária. E o próprio INSS já disponibilizou um link que no aplicativo do Meu INSS, mesmo sem senha, mesmo sem acesso de senha, é possível já colocar o CPF e identificar se esse beneficiário será convocado, está na relação. É importante fazer o registro de que essas convocações serão feitas por lotes, por isso que é importante que esses segurados que estejam com essas características, a cada 30 dias, verifique se o seu CPF está na relação das convocações. E, João, quando a gente fala sobre essas convocações, muitas pessoas ficam na dúvida sobre o que levar, qual a documentação necessária. Por exemplo, será necessária a apresentação de documento médico, de laudos médicos, atestados? Como é que vai ser? Perfeito, Sofia. Nesse momento, as portarias registram somente a comprovação de dados cadastrais e a comprovação de renda per capita familiar. Então, e a atualização do Cade Único. Então, nesse momento está claro de que análises periciais não é foco das convocações. Em um segundo momento, possivelmente, as convocações periciais serão realizadas sim, mas nesse momento, análise documental, cadastral e de composição familiar. O INSS vai na casa das pessoas atualizar esses dados, João? Olha, Gilvan, inclusive tem um link nesse sentido, tem uma notícia nesse sentido do INSS dizendo cuidado com o golpe. Golpistas estão se oportunizando das condições de redes sociais, das condições de convocação da INSS e comparecendo na casa das pessoas, se identificando, pedindo para fazer comprovação de prova de vida. O INSS não vai à casa das pessoas, pelo menos essa é a informação que consta no site, e assim como também as pessoas que precisarem fazer esse registro podem comparecer às redes de assistência social dos próprios municípios. É necessária atenção quanto a isso, né, João? A gente está fazendo um alerta porque, infelizmente, a gente está falando especificamente desse momento, dessa campanha, entre aspas, né, em relação ao BPC, para que as pessoas não caiam nos golpes. São muitos os golpes dos mais variados tipos, né? É verdade, Gilvan. Os golpes envolvem muitas vezes, inclusive, eles se passam por advogados para dizer que o advogado daquele segurado, que o segurado muitas vezes precisa de um advogado e que esse advogado está pedindo algum valor antecipado, que em regra não é verdade, em regra trata-se de golpe. E, João, quando a gente está trazendo essas informações aqui em relação ao BPC, ao Cade Único, muita gente ainda tem dúvida, né? O que é preciso para se inscrever no Cade Único e se isso tem relação direta aí com o INSS? Olha, Sofia, o Cade Único é um cadastro do governo federal para as famílias de baixa renda e para ter acesso ao BPC Loas é necessário estar com o Cade Único atualizado nos últimos 24 meses e claro, logicamente, ter esse cadastro vigente. Caso não exista esse cadastro, não será possível. Nos municípios que existem os CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social, os segurados podem ir aos CRAs para conseguir fazer esse cadastramento. Nos municípios que têm somente a Secretaria de Assistência Social, os segurados podem ir à Secretaria de Assistência, que certamente esse cadastro estará sendo feito lá. Quem for convocado, como é que deve proceder, João? Como é que deve agir, hein? Gilvan, o registro enquanto especialista que eu faço é que, quando for convocado, procura um especialista ao invés de tentar simplesmente sozinho. O exemplo que eu dou muito é com relação às pessoas que muitas vezes têm aparentemente uma virose, uma dengue, uma gripe, alguma coisa que parece ser simples e se automedica. Acaba com algumas consequências, pode acontecer algumas consequências das quais não será possível reversão. O acompanhamento do especialista, ainda que não exista erro, nem receio, nem medo do segurado de
que esteja fazendo alguma coisa errada, ele permitirá uma segurança mais apropriada, uma segurança devida para que o benefício seja mantido. Então, é importante nesse momento, houve a convocação, procure um especialista, seja um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública, porque lá ele receberá as informações adequadas. Os segurados que forem convocados, nos municípios com até 50 mil habitantes, eles terão 45 dias para se apresentar. Nos municípios com mais de 50 mil habitantes, 90 dias para se apresentar. Lembrando que a cada 30 dias é importante fazer essa consulta no aplicativo Meu INSS, que não precisa de login e senha para acessar, só colocar o CPF. João, essa fase está deixando muitas pessoas com dúvida? Como é que está sendo esse processo? Olha, Sofia, as convocações começaram, as portarias são de agora, do final do mês de julho, e recentemente, né, essa semana foi que o INSS, a semana passada foi que o INSS publicou o acesso. Então, por enquanto, e aí, pelo que o INSS está divulgando, é que seja feito de forma fracionada por lotes, exatamente para evitar tumulto, para evitar que as pessoas tenham benefício suspenso sem conseguir tempo de conseguir apresentar sua documentação. Nesse sentido, fica o nosso registro do parabéns a esse tipo de procedimento fracionado, esse procedimento com cautela, porque o segurado é o objetivo fim do INSS, o objetivo fim é o cidadão. E ele precisa ser atendido da forma que ele consiga compreender, como ele possa comprovar o direito que lhe é devido. Ok, João, daqui a pouco o João vai voltar, a gente quer agradecer desde já, daqui a pouco o João vai voltar para tirar a sua dúvida, 994-030740. Qual é a dúvida que você tem em relação ao INSS? Alguma dúvida em relação a esse assunto que a gente conversou agora, sobre aposentadoria, sobre auxílio-doença? O que você tiver, manda para a gente, 994-030740.